Boa noite, igreja, a paz do Senhor. Como é bom estarmos na casa do nosso Deus, para adorar o nosso Pai, nos edificar, estarmos juntos como irmãos. É uma alegria estar na casa, na presença do nosso Deus. E eu quero começar esse culto lendo o Salmo 138, versículo 1 e 2. Salmo 138, se você quiser procurar aí na tua Bíblia, versículo 1 e 2, e diz assim: Eu te louvarei, ó Senhor, de todo o meu coração, na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Eu me inclinarei para o teu santo templo, e louvarei o teu nome, por causa do teu amor e por causa da tua fidelidade. Pois engrandecestes acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. Amém? Eu convido a igreja para que esteja de pé. Nós vamos estar adorando nosso Deus, dizendo que não há nada melhor, não há nada que se compara a estar na presença do nosso Deus. Santo Espírito, te adoramos, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva. Tua presença
provar. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo a inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia, Senhor. Maravilhoso é o nosso Deus, maravilhoso é estar na tua presença. E durante essa canção, você que veio preparado com seus dízimos e ofertas, pode estar à frente, trazendo ao gasofilácio o seu dízimo e oferta. E essa canção diz sobre a fidelidade de Deus. E a palavra do Senhor mostra da fidelidade do Senhor em tudo que Ele promete, Ele cumpre. Porque Ele é Deus. Ele não é um Deus que mente, Ele é um Deus da verdade. E toda a palavra do Senhor, tudo o que está escrito, se cumpriu e ainda irá se cumprir. Porque Ele é um Deus fiel. Nós acabamos de cantar que nós provamos desse amor. Um amor que nos livra da vergonha. Um amor que nos livra de tudo aquilo que nós fomos, mas que traz para uma realidade, que é a realidade que o Senhor Deus tem para nós. Uma realidade do como o pastor tem dito esses dias, que nós somos aquilo que a palavra dele diz que somos. Que nós somos aquilo que o Senhor nos chamou para sermos. E Ele é fiel para cumprir. E um Deus fiel nos chama a ser fiel a Ele. E quantas vezes nas circunstâncias da vida nós nos tornamos infiéis e desleais ao nosso Senhor. E nos esquecemos da fidelidade do nosso Deus e da Tua palavra. E eu lembrei da palavra lá em Abacuque, no último capítulo, que é a oração de Abacuque, nos últimos versículos 3 e 17, Abacuque diz assim: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira falhe, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas, e nos currais não haja gado, todavia me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. A gente só vai saber se a gente adora o nosso Deus neste momento, se um dia a nossa despensa estiver sem mantimento, se as ovelhas forem exterminadas, se não houver mais fruto na vide. Às vezes a gente nem passou por isso ainda, e a gente fala: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, mesmo assim eu me alegrarei e adorarei ao meu Deus. Que nós possamos realmente todos os dias nos encher do Senhor e da Tua unção e da Tua glória, para em qualquer situação, em qualquer momento alegre ou momento triste, mesmo que a sua despensa estiver sem mantimento, mesmo que você ainda não saiba o dia de amanhã e você já não veja perspectiva pelos teus olhos,
mas que você tenha fé no Deus fiel, no Deus santo e verdadeiro, que cumpriu todas as tuas promessas, e Ele cumpriu, e Ele disse que estaria conosco e não nos abandonaria, e Ele é fiel para cumprir, amém? Adore ao Senhor com essa canção. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero me adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo
Aleluia, Senhor. Obrigada, Pai, por estarmos aqui na Tua casa, ó Deus. Obrigada, Senhor, pela Tua presença, Pai. Obrigada, Deus, pela Tua fidelidade, Senhor, e a Tua graça e o Teu amor, ó Senhor. Nós não somos merecedores, mas mesmo assim o Senhor nos ama com maior amor. E o Senhor nos preenche com a Tua graça e a Tua glória. E mesmo assim o Senhor continua fiel a nós e a Tua palavra, Senhor. Obrigada, porque em nenhum momento o Senhor nos abandona. O Senhor é o Deus que supre as nossas necessidades. O Senhor é o Deus que nunca nos deixa sozinhos. O Senhor é o Deus, Paizinho, que cuida do nosso amanhã e do nosso futuro e do nosso hoje, Pai. Tu és o Deus de ontem, o Deus de hoje será eternamente. É o Deus que nasceu, que viveu, que morreu na cruz por nós, que ressuscitou, que voltou para os céus e está entre nós através do Teu Espírito Santo, e que é o Jesus que voltará com grande poder e glória. Tu és o único e verdadeiro Deus, e nós Te adoramos e rendemos louvores a Ti. Que o Senhor encontre em nós verdadeiros adoradores do Senhor. Louvado é o Teu nome, Paizinho, em nome de Jesus, amém. Eu passo a palavra para o nosso pastor. Podemos assentar, igreja. Graça e paz. Amém, queridos? Que bom que você está aqui nesta noite. Nós louvamos a Deus por esse tempo e por essa oportunidade que Ele tem nos dado de estarmos juntos para adorarmos o Teu nome, engrandecermos a Ele por tudo que Ele é e por tudo que Ele tem feito pelas nossas vidas. Irmãos, hoje eu quero dizer que nós teremos, como no domingo passado, o nosso culto infantil de crianças de 4 até 8 anos de idade. Então, se você é pai, está conosco nesta noite, ou se você trouxe a sua criança, ela vai estar sendo conduzida a um ambiente onde a palavra de Deus será ensinada a elas numa linguagem em que elas compreendem, para que elas possam também ali estar aprendendo e crescendo no conhecimento da palavra de Deus. Irmãos, nós estamos estudando no Evangelho de João, capítulo de número 6, talvez uma das passagens mais significativas do ministério de Jesus. E eu convido você para que abra comigo a sua Bíblia nesse texto da palavra de Deus, Evangelho segundo escreveu João. Nós estamos lendo a partir do capítulo 6, verso de número 16. Evangelho de João, capítulo de número 6, o verso de número 16. Antes de ler a palavra de Deus, deixe-me comentar um pouco sobre aquilo que a nação brasileira, creio que está sentindo durante os últimos dias. Eu creio que aqui todos nós ficamos sabendo e vivemos essa experiência de tristeza, de angústia,
por conta da morte de uma cantora sertaneja muito conhecida no nosso país. Aos 26 anos de idade, cheia de vida, talentosa, teve a sua vida tirada por causa de um acidente num voo aéreo, quando ela estava indo para o estado de Minas Gerais realizar um dos seus shows. E aqui, queridos, eu não quero entrar no mérito da espiritualidade, do relacionamento que ela tinha com Deus. Eu creio que as redes sociais têm mostrado isso, e também alguns vídeos do passado trouxe isso à tona, que a cantora Marília Mendonça teve uma experiência de fé dentro de uma igreja evangélica. E você percebe muitos vídeos dela falando em Deus, dela cantando canções que glorificam o nome de Deus dentro de algumas igrejas. O fato é, queridos, que nos últimos anos ela foi conhecida não por causa da sua fé ou por causa da sua habilidade em compor canções que adoram o nome de Deus, mas ela foi conhecida como uma cantora muito proeminente no mundo sertanejo. Me parece que a sua carreira começou primeiro como compositora, e depois, então, ela ganha notoriedade ainda maior quando as suas músicas emplacam na voz de outros artistas, e uma dupla, muito amigo da então cantora, apresenta ela num dos seus shows, e ela ganha todo esse destaque que nós vimos até aqui. Mas por que eu estou falando isso? Não quero entrar no mérito da espiritualidade. Cabe a Deus julgar e avaliar a vida e a existência de cada um. Mas para lembrar você que a vida é muito incerta. Hoje nós estamos aqui falando, ouvindo, conversando, se relacionando, trabalhando, vivendo, tendo sonhos, alvos, objetivos, mas a verdade é, queridos, que nós não sabemos do dia de amanhã. Às vezes a gente se preocupa com tantas coisas, e às vezes a gente se dedica em tantas tarefas, compromissos, encontros, atividades, que minam de nós aquilo que é mais essencial nas nossas vidas. É claro, queridos, que aqueles que creem na palavra de Deus sabem que a brevidade desta vida não pode se comparar à eternidade que Deus tem preparado para cada um de nós. Por isso, a maneira mais sábia de você viver é valorizar o tempo presente. Viver a cada dia como se ele fosse o último dia da sua existência. Ao olhar para essa história desta cantora, muitas lições me vêm à mente. Mas a que fala mais forte ao meu coração é que nós precisamos viver cada dia como se ele fosse o último. Porque o amanhã é incerto. O amanhã não existe. O amanhã pertence a Deus. Por isso devemos cultivar bons relacionamentos e valorizar os momentos especiais que Deus coloca no presente, em cada uma das nossas vidas. E digo mais, queridos, quem vive com esse senso de urgência, da volta de Jesus, ou do último dia aqui nesta terra, ele vive preparado. Ele vive com o seu coração convicto de que ele está ou ela está preparado para se encontrar com Deus. Pastor, o que significa viver hoje como se fosse o último dia? Significa isso. É você estar preparado para se encontrar com Deus. A sua vida estar no centro da vontade de Deus. Não deixarmos para amanhã aquilo que nós devemos fazer hoje. Não procrastinarmos,
Não pensarmos que este momento que nós estamos vivendo é inoportuno para viver no centro da vontade de Deus. Por isso eu quero ser direto com você. O que você tem para organizar na sua vida, organiza hoje. O que você tem para estabelecer como compromisso com Deus, faz isso agora, antes do culto acabar. Converse com Deus, diga: Deus, é verdade, eu não sei o que será da minha vida nesta noite. Jesus, contando uma história, ele disse que havia um homem muito rico. E esse homem colocava as suas expectativas, as suas esperanças nas suas riquezas. E um dia ele colheu muito na sua lavoura, e ele disse: olha, alma, agora regala-te, aproveita, porque é tudo teu. Jesus disse, contando essa história: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para mim? Que nós possamos, queridos, com base nesse fato, refletir sobre o que nós temos investido no reino de Deus. O que nós temos depositado, se assim eu posso dizer, na nossa poupança espiritual. Longe de ensinar qualquer teologia de barganha com Deus. Mas o que você tem depositado como herança eterna? Qual é o legado que você vai deixar para as próximas gerações? A minha oração, queridos, é que hoje, ao estudarmos esse texto da palavra de Deus, que fala sobre o enfrentamento das lutas e das adversidades, possamos também nos lembrar que a vida é breve, a vida é incerta. E você, se quer viver de maneira sábia, esteja sempre preparado para se encontrar com Deus. Ah, pastor, mas eu não gosto de falar disso. Verdade, a geração do século 21 não gosta. Ninguém gosta de falar de morte. Ninguém gosta de falar de final de vida. Todo mundo quer viver muito, todo mundo quer conquistar muitas coisas. Mas Salomão diz: melhor é estar na casa onde há luto, do que na casa onde há festa. Porque na casa onde há luto, todos os homens ponderam sobre o seu fim. Não poderia deixar de compartilhar com os irmãos o que Deus, creio, quer falar e tem falado através dessas situações que chocam o nosso coração. Como eu disse, era uma mulher jovem, cheia de vida. Que nós possamos, ao olhar para essa situação, refletirmos também sobre as nossas vidas e como nós temos nos comportado diante do nosso Jesus. Amém, queridos? Dito isto, eu quero ler com os irmãos João capítulo 6, o versículo de número 16. O contexto bíblico é o contexto onde Jesus havia multiplicado pães e peixes e alimentado uma grande multidão de quase 5.000 homens. E então ele estava muito provavelmente cansado naquele dia. Ele já havia pregado a muitas pessoas. O seu físico, com certeza, estava cansado. E por isso ele se retira para o monte para orar sozinho. E no versículo 16, a Bíblia diz que ao desembarcar o dia, os seus discípulos desceram para o mar. Veja bem, Jesus vai para uma direção, os discípulos vão para outra. Jesus exige dos discípulos uma solitude. Ele quer ficar sozinho consigo mesmo. Jesus quer orar na sua intimidade com Deus. E então ele despede os discípulos para uma viagem e combina com eles de os encontrar em outro momento. Por isso que no versículo 17 a Bíblia diz: e tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. E já se fazia escuro, e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado pelo vento rijo que soprava.
E tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, e aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não temais. Então eles, de bom grado, o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Convido você agora para que abra no Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo de número 14. A mesma passagem, o mesmo episódio, mas com riqueza de detalhes. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar para passar adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe a muitos estádios da terra, e açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E na quarta vigília da noite, ou seja, das 3 horas até as 6 da manhã, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Amém, queridos? Que Deus abençoe esta palavra no meu e no seu coração nesta noite. Irmãos, a primeira pergunta que quero pensar com os irmãos à luz desse texto é: qual foi o propósito deste sinal ou deste milagre? Qual foi o propósito de Jesus andar sobre as águas nesta manifestação sobrenatural que deixou os discípulos boquiabertos? Por que Jesus não foi ao encontro dos discípulos como estava programado? Porque lá no Evangelho de Marcos, a Bíblia vai dizer nesta mesma história que havia um barquinho que foi deixado para que Jesus pudesse adentrar neste barco e ir ao encontro dos seus discípulos. Talvez, meus irmãos, seja por isso que quando os discípulos viram Jesus andando sobre as águas, eles imaginaram que fosse um fantasma e que não fosse Jesus. Isso acontece porque eles haviam deixado na margem um pequeno barco para que Jesus pudesse vir ao encontro deles. Um escritor bíblico chamado Rudolf Bultmann, um comentarista bíblico, ele destaca que o tema de andar sobre as águas, veja bem, é familiar a muitas outras culturas. Ele diz, por exemplo, que na tradição grega e romana, o deus Poseidon, ou Netuno, é o deus do mar, e muitas vezes viaja sobre a sua carruagem, pairando
sobre as águas. E ele diz que este milagre, ou este sinal de Jesus andar sobre as águas, é um sinal que afirma a sua divindade. Era como que Jesus estivesse pregando uma mensagem para a cultura da sua época, dizendo que ele tinha domínio sobre as águas, que ele tinha domínio sobre a natureza. Alguns acadêmicos bíblicos veem este episódio como um instrumento para afirmar a divindade de Jesus entre os primeiros cristãos. E ele afirma isso sobre este ponto de vista, que esta demonstração de que Deus Pai estaria disposto a dividir o poder divino com o Filho Jesus. E isso teve um impacto definitivo na crença dos primeiros cristãos a respeito da sua divindade. Não sei se você sabe, mas esta ideia, esta mensagem de ver em Jesus um aspecto divino, ela não foi muito fácil. Muitas pessoas seguiam Jesus não porque criam que ele era a encarnação do próprio Deus. Mas muitas pessoas, queridos, seguiam Jesus porque pensavam que Jesus era um rabino. Outros pensavam que Jesus era um profeta. Alguns pensavam que Jesus era um grande sábio. E isso não só nos primeiros anos da era cristã, mas no 3º, 4º, até 5º século. Houve uma séria discussão teológica a respeito da divindade de Cristo. Como pode, numa mesma pessoa, haver 100% a porção divina e 100% a porção humana? Havia uma discussão como essas duas naturezas se convergem em uma só. E por isso existe até hoje, meus irmãos, algumas seitas que não consideram Jesus como Deus. Você sabia disso? Há algumas seitas que se intitulam, até mesmo bíblicas, mas que não veem em Jesus a encarnação plena do Deus vivo e verdadeiro. Observam Jesus como um profeta, como um sábio. E a Bíblia mostra, queridos, que Jesus foi 100% Deus. 100% Deus. Jesus não era apenas um profeta, um mensageiro, um anunciante de uma nova mensagem, mas ele era o próprio Deus. Certa ocasião, ele estava no diálogo com os seus discípulos, e um deles perguntou: Mestre, mostra-nos o Pai. Quantos aqui se lembram dessa história? Filipe, né? Perguntou para Jesus: nós queremos ver Deus. Jesus, o Senhor nos ensina tantas coisas, é lindo, é gostoso, aquece o nosso coração, mas sabe o que a gente quer mesmo, Jesus? É ver Deus. Mostra-nos o Pai. Jesus olha para Filipe e diz: Filipe, há tanto tempo você está comigo, e você pede uma coisa dessa? Como assim, mostra-nos o Pai? Quem vê a mim, vê ao Pai. Quem vê a mim, vê Deus. Em outras palavras, Jesus está dizendo: eu sou a própria encarnação de Deus. E esse texto, queridos, a teologia vai dizer: Jesus anda sobre as águas e opera este sinal para atestar a sua divindade. Em segundo lugar, alguns estudiosos dizem que Jesus também andou sobre as águas para provar a fé dos discípulos. Abra comigo a sua Bíblia em Marcos, Evangelho de Marcos, versículo 6. Marcos, capítulo 6, versículo de número 52. Veja o que diz o versículo 51 primeiro, para que você entenda bem o contexto. Olha que lindo, queridos. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou, e ficaram entre si atônitos,
porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. Os discípulos não haviam compreendido o milagre dos pães e dos peixes. Talvez você pergunte, pastor, mas o que eles não compreenderam? Eles não viram com seus próprios olhos aquela multiplicação que Jesus houvera feito diante deles? Sim, queridos. Mas eles não compreenderam o propósito do milagre. Porque o propósito do milagre era depois Jesus pregar e falar que ele era o pão vivo que desceu do céu. O propósito daquele milagre, irmãos, era atestar sobre a divindade de Jesus. E os discípulos não entenderam muito bem aquilo. Eles viram a manifestação sobrenatural, ficaram empolgados, entusiasmaram-se com Jesus, mas não entenderam qual era a mensagem por trás daquela ação sobrenatural. Eles pensaram que Jesus estava apenas alimentando mais algumas pessoas, mas não. Jesus estava ali atestando a sua divindade, para mostrar que ele era o pão vivo que desceu do céu, e ele seria multiplicado para todos aqueles que chegassem diante dele, jamais sairiam com fome. Não sei se você sabe, mas todos os milagres da Bíblia, feitos por Jesus, eles são também sinais. Por isso, quando você estiver lendo os evangelhos, perceba que Jesus faz um milagre, e normalmente, depois do milagre, ele prega uma mensagem. O milagre nunca é um fim em si mesmo. Ele cura um cego, e depois ele fala sobre o aspecto da visão espiritual. Ele transforma a água em vinho, e depois ele fala sobre a sua missão. É ele quem é esse vinho novo. É ele quem traz essa mensagem nova que não pode ser colocada em odres velhos. Ele multiplica o pão, ele alimenta as pessoas e depois ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele fala de água, depois ele diz: eu sou a água viva. Aquele que beber de mim jamais terá sede. Lembra do diálogo com a mulher samaritana? Tudo em Jesus, queridos, tem um significado. Tudo. Ele ressuscita Lázaro e ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. O milagre não é um fim em si mesmo, mas é algo que aponta para a missão e para a essência do ministério de Jesus. Um teólogo muito conhecido na nossa tradição, ele diz que os milagres são como sinais que apontam para uma grandeza maior. Ele usa a expressão que diz: é como o sábio que aponta para a lua, mas o tolo não olha para a lua, olha apenas para o dedo do sábio. Você entendeu? Os milagres, eles são fantásticos. Eles são, meus irmãos, extraordinários. Mas eles têm uma finalidade última: apontar para Jesus, apontar para o ministério do Cristo, fazer com que aquelas pessoas que caminhavam com Jesus tivessem uma compreensão mais ampla a respeito do seu ministério. E o que esse texto está nos mostrando é que os discípulos não tinham uma fé ainda robusta. E Jesus anda sobre as águas, primeiro para testar a sua divindade, mas segundo para provar a fé dos discípulos. Por isso, quando Pedro começa a afundar, ele diz: homem de pequena fé. Por isso que ele permite os discípulos entrarem no estado de pânico, para que os discípulos pudessem se enxergar, e então ter uma oportunidade de crescerem na confiança em relação a Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Todas as vezes que Deus fizer algo sobrenatural na sua vida, você precisa perguntar: Deus, o que o Senhor quer mostrar com isso? O que esse milagre, o que esse sinal quer me dizer? Porque nada do que Deus faz na sua vida é por acaso. Sempre tem um benefício maior e talvez você não percebe.
Muitas vezes, queridos, a gente não cresce no conhecimento de Deus porque a gente acha que tudo que a gente vive de experiência com Deus é um fim em si mesmo, e não é. Sempre tem algo mais. Toda experiência que você tem com Deus é um degrau que Deus está colocando diante de você, que vai te capacitar a subir para o próximo. E isso tem a ver também com as adversidades. Porque não podemos esquecer que este encontro de Jesus com os discípulos é no meio de uma adversidade. E é essa adversidade que prepara Pedro para ter uma nova experiência com Jesus. Pedro jamais teria no seu currículo espiritual essa história, se ele não tivesse passado por essa tempestade. Conseguiu entender? Algumas experiências você só terá com Deus por causa das adversidades. Pastor, o que o senhor está dizendo? Se tudo estiver bem na sua vida, se você não tem necessidade nenhuma, se tudo que você pede para Deus acontece, você vai passar por uma existência medíocre. Isso vai impossibilitar você de ter algumas experiências profundas com Deus que só a adversidade pode te dar. Eu sei que a adversidade dói. Eu sei que a adversidade, ela mexe com o nosso emocional. Ela é desconfortante. Mas saiba, querido, que ela é também um instrumento ou um canal para que nós possamos nos encontrar com Deus de uma forma que nós jamais o encontraríamos. Quando é que Pedro ia andar sobre as águas? Que dia? Se ele não enfrentasse tal dificuldade na sua existência. Gosto muito de repetir e de afirmar aquilo que Jó disse no final da sua dor. Deus, antes eu te conhecia de ouvir falar. Agora, os meus olhos te veem. Não se esqueça, querido, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Agora, em último lugar, quais são as lições que esse texto nos ensina? Já falamos algumas coisas nas quartas-feiras passadas, mas hoje eu quero concluir destacando duas coisas para você. Primeiro, esta passagem bíblica nos ensina que Deus não improvisa. Deus jamais improvisa. Pastor, o que é improvisar? O improviso acontece quando você é pego de surpresa em algo e você precisa dar um jeito naquela situação. O improviso acontece quando algo chega de surpresa e os seus planos, os seus projetos são colocados em xeque. Quer ver um improviso? Você vai sair de casa e de repente começa a chover e você não sabia que ia chover. Aliás, as previsões diziam que não ia chover. E você está no seu trabalho e precisa voltar para casa. E você não tem guarda-chuva. Aí você vai lá, pega um pano, uma toalha, um plástico e cobre a cabeça. Você improvisa. Você dá um jeito. E você sai na rua, né? Até chegar na sua casa. Meio molhado, meio seco, mas você dá um jeito. Você faz uma gambiarra. Outro exemplo, você que é uma mulher que gosta de cozinhar. Você começa a fazer assim um quitute, né? Algo muito gostoso. E de repente, você vai porvar, né? Vê se o tempero está bom. E você percebe que exagerou no sal. E agora? O que fazer? Aí você improvisa. Você vai lá e corta umas batatinhas e coloca no meio para cozinhar, e a batatinha absorve a carne e aí fica aquela coisa, né, meio salgada, meio insonsa, enfim. Você dá um arranjo. O arroz queimou, o que você faz? Uma vez eu vi uma gambiarra, nem sei se dá certo, mas coloca um pano molhado, é isso?
Né? É isso, irmã Hilda? O arroz queimou, coloca um pano molhado sobre a tampa, tira. Olha só, tem que estudar o brasileiro, né, gente? O brasileiro dá jeito em tudo. São improvisos. Eu ia perder esse prato, mas agora eu fiz uma gambiarra e fui pego de surpresa. O gás está acabando, o que você faz? Você vai lá e vira um pouquinho de lado, né? Faz isso não, né? Liga para o Jardel. O Cristiano levantou a mão, né? Liga para o Jardel, liga para o Rogério, né? Temos irmãos aqui na igreja que vendem gás. Mas a gente dá um jeito. Por quê, queridos? Por um motivo simples. Porque nós não sabemos o que vai acontecer daqui a um segundo. Por isso que nós precisamos improvisar. Por isso que você improvisa. Por isso que às vezes as coisas te pegam de surpresa e você vai lá e segura daqui, às vezes cobre a cabeça, descobre os pés. Você fica dando um jeito para sobreviver. Mas Deus não precisa disso. O que eu quero dizer para você nesta noite é que o seu Deus, o Deus que você serve, nada do que acontece na sua vida ou no mundo o pega de surpresa. Tudo que Deus faz é programado. Deus não precisa ajeitar nada de uma forma impetuosa, tempestiva. Deus nunca pensa assim, nossa, e agora? O que eu vou fazer com o Kleber? Porque eu não sabia, eu não imaginava que isso ia acontecer com ele. Deus é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Por isso, queridos, que aparentemente para os discípulos podia parecer que Jesus estava improvisando ao andar sobre aquelas águas. Podia parecer para os discípulos que Jesus podia estar improvisando ao chegar na quarta vigília da noite, mas não. Tudo era de caso pensado. Jesus, quando foi orar lá no monte sozinho, ele já sabia. Tal hora eu vou me levantar, vou ao encontro com os meus discípulos, que vão estar no meio de uma tempestade, e eu vou estar diante deles, eles vão estar com medo, e Pedro vai me pedir se pode vir na minha direção e eu vou autorizá-lo. E ele vai perder a fé e vai sucumbir, eu vou estender a mão. Estava tudo programado. Está tudo na mente de Deus, queridos. O seu futuro, o meu futuro, o futuro do Brasil, o dia que Jesus vai voltar, Deus já sabe. Está tudo determinado por Ele. Está tudo construído na sua mente. Nada do que acontece na sua vida pega Deus de surpresa agora. Detalhe, nem tudo que acontece na sua vida é da vontade de Deus. Você tem que aprender uma coisa, existe a vontade de Deus soberana e existe a vontade de Deus permissiva. Você vai entender o que eu estou dizendo. Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, a Bíblia diz que é da vontade de Deus que todos se salvem e que todos cheguem ao pleno conhecimento de quem Deus é. Então pensa aqui comigo. Deus tem um desejo no seu coração. Deus tem uma vontade de que todas as pessoas se convertam e, logicamente, vão para o céu. Esta é a vontade de Deus. Agora a pergunta é, todos vão se converter, sim ou não? Todos os seres humanos que viveram na face desta terra e que vivem entre nós hoje, entregaram as suas vidas nas mãos de Jesus? Não. E isso foi da vontade de Deus? Não creio, queridos. Há uma teologia da predestinação dupla, que diz que Deus condenou alguns para o céu e outros para o inferno. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não creio nisso. Pastor, mas há textos na Bíblia que fala sobre predestinação, sim. Leia-os completamente. E você verá que esses textos falam de uma predestinação para a salvação. E quando fala de salvação, fala de um processo até que nós cheguemos à imagem e à semelhança de Cristo Jesus. Isso é a predestinação. É o predestino que Deus tem para todos os salvos. Mas dizer que Deus escreveu o nome de algumas pessoas e direcionou, encomendou elas para o inferno,
Não consigo compactuar essa teologia com Deus da Bíblia, com Deus que é amor. E o mesmo Paulo que falou que Deus predestinou as nossas vidas para a salvação, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, ele diz: é o desejo de Deus que todos se salvem. Ora, se é o desejo de Deus, e Deus ainda assina o veredito que alguns não se salvem, então esse Deus é um Deus hipócrita. Como é que ele deseja algo e escreve o contrário? Eu desejo que todos se salvem, mas determino que você não vai se salvar. Faz sentido? Não creio nessa teologia, queridos. Eu creio que algumas pessoas, de fato, espero que a maioria sejam salvas, mas muitos não serão. Por quê? Porque Deus não quer? Porque Deus não tem vontade? Porque você não quer? Porque as pessoas não decidem. E isso se chama livre-arbítrio, liberdade de escolha. Pastor, onde é que está a passagem que mais evidencia o livre-arbítrio? Existem várias, mas para mim, queridos, a passagem crucial e essencial é de Gênesis. Quando Deus coloca Adão e Eva lá no jardim, e Ele diz para eles: olha, vocês podem comer de todos os frutos desse jardim, só não coma deste, a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. O que é isso? Livre-arbítrio. Vocês são livres para me amar. E a prova deste amor, vocês poderão dar todos os dias, ao passarem por esta árvore e negarem esse fruto. Não por imposição, não por uma determinação na programação da sua mente, não por um chip que eu coloquei no seu cérebro, mas por causa da sua livre e espontânea vontade. Isso é lógico, queridos. Isso é lógico. Um Deus que é amor tem que ser um Deus que nos deixa livre. O amor é livre. Você imagina, né? Você ama a sua esposa, mas ela te ama porque você programou ela para te amar. Faz sentido? O amor que a minha esposa tem por mim, o amor que a minha filha tem por mim, é um amor programado. Não faz sentido. O amor só faz sentido se ele for algo voluntário. Eu decidi te amar. Por isso que o amor é um sentimento nobre. Deus não precisava nos amar, mas Ele decidiu. Ele se programou para isso. Ele enviou o seu Filho. Então, queridos, o que eu quero dizer é que Deus não improvisa, Ele tem a história arquitetada na sua mente. Mas isso não significa que Deus escreveu tudo do seu jeito, não. Algumas coisas são consequências do pecado. Aí a pergunta é: mas como é que Deus sabe? Deus é onisciente. Inclusive Ele sabe o que você está vivendo hoje, desde a fundação do mundo. O dia que você nasceu, Deus olhou para você e falou assim: fulano de tal vai passar por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Algumas coisas que ele vai passar é por causa da minha vontade e por causa da escolha sábia que ele teve. Mas algumas coisas que ele vai enfrentar é por causa da sua decisão, é por causa do seu pecado, é por causa da sua ignorância, não é por causa da minha vontade. Então a gente é esse misto. Você é esse misto. É dura essa realidade? Mas é a verdade. Você é um misto. Às vezes você vive no centro da vontade de Deus, às vezes não. Ou tem alguém aqui diferente? Quer ver uma pergunta básica? Quantas vezes você já teve que pedir perdão para Deus? Muitas, né? Tem alguém aqui que nunca pediu perdão para Deus? Levanta a mão. Ninguém. Por quê? Porque você não estava vivendo no centro da vontade dele. E esse não viver no centro da vontade dele trouxe algumas consequências para a sua vida. Atrasou alguns projetos, pode ter suplantado outros. Pastor, então eu estou desesperado. Não, pelo amor de Deus. A graça é maior. O amor de Deus é sublime. E mesmo você tendo feito uma série de escolhas equivocadas, atabalhoadas, como eu já fiz na minha vida, Deus nos restaura, Deus nos ergue, Deus nos renova. Você acha que era da vontade de Deus que Pedro tivesse afundado? Claro que não. Mas Pedro precisou afundar, por quê? Porque a fé de Pedro não estava pronta. Pedro precisou passar por aquela experiência negativa para que ele tivesse uma experiência de crescer.
Então não fica triste, não fica assim angustiado, agora a minha vida acabou, pastor, agora eu vou acabar com tudo. Para com isso. Viver é aprender, e ninguém aprende sem errar. Esta é uma verdade da vida. Ninguém aprende sem errar. Os seus erros são instrumentos que podem te fazer aproximar mais de Deus. Segundo lugar, queridos, e aqui eu concluo esta palavra, só Jesus acredita em algo que ainda não está pronto. Deus celebra não apenas os frutos, mas também as sementes. Pedro não estava pronto. Pedro ainda iria fazer o coração de Jesus entristecer, porque ele havia de negar Jesus por 3 vezes. Mas Jesus confia em Pedro a despeito do que faltava na vida dele para melhorar. Pedro era uma semente. Os frutos que Pedro ia dar no ministério cristão ainda estavam por vir. Pedro não havia pregado o único sermão ainda, queridos. Ele não era ainda um apóstolo de proeminência, que tinha nome, que falava e as multidões eram arrebatadas. Não. Pedro era um confuso. Pedro era um homem de pequena fé. Pedro era um homem inflamado, que qualquer coisinha colocava a mão na espada, queria resolver tudo pela sua própria força. Mas Jesus celebra a sua fé. Por quê? Porque Jesus celebra a semente, e não apenas os frutos. Ele acredita em você, que está aqui hoje à noite, mesmo que você não esteja pronto. Amém, queridos? Sabe qual é o grande problema da nossa geração? Vou dizer para você. O grande problema da nossa geração é que é uma geração que não acredita em si. Estou falando da geração cristã. O povo de Deus diz acreditar em Deus, mas muitas vezes não acredita em si mesmo. Você já imaginou? Você serve o dono do universo. Você tem a palavra de excelência para salvar o pecador. Você tem o Espírito Santo na sua vida, que é esta força que suplanta toda a maldade no mundo, porque a Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E por que a gente vive uma vida tão medíocre? Por que a gente vive uma vida tão pequena? Por que às vezes nós não temos autoridade espiritual para orar pelos nossos filhos? Para liberar uma palavra de perdão? Por que às vezes a gente não consegue entregar um folheto evangelístico para o amigo ou para a amiga lá do trabalho? Por quê? Porque às vezes nós não conseguimos fazer a diferença dentro do nosso próprio lar. A resposta, querida, é porque muitas vezes nós não acreditamos. Deus acredita em nós. Tanto é verdade que Jesus iniciou a sua missão e quando ele foi para o céu, ele entregou esta missão nas mãos dos seus discípulos. Um teólogo já disse que Deus não tem um plano B. Deus quer salvar o mundo. Qual que é o plano dele? Você. Olha que responsabilidade. Deus entregou nas nossas mãos essa mensagem de revelação bíblica, de transformar o mundo, de mudar a realidade à nossa volta, de pregar para os pecadores. E a gente fica às vezes parado, travado, com medo, se envolvendo com tantas outras coisas. Por quê? Porque não acreditamos em nós mesmos. Talvez Deus te trouxe aqui nesta noite, não para que você saia daqui com mais fé nele, mas com mais fé em você. Que você saia daqui crendo no que Deus diz a respeito de você, da sua vida, do que você pode. Talvez você se sente tão pequeno, tão minúsculo, que você não tem coragem de se colocar no centro da vontade de Deus e viver o seu propósito, viver o seu chamado. Pastor, qual é um sintoma de uma pessoa que está em depressão? Eu já tive depressão, profunda, triste, terrível. E o maior sintoma de uma pessoa que está em depressão
é que ela não acredita em si mesma. A gente perde a confiança em muitas coisas, mas em grande medida a gente perde a confiança em nós. A gente se vê assim, de uma maneira tão pequena, tão insignificante. E a primeira coisa que Deus precisa fazer é fortalecer a nossa confiança em nós, para que depois nós possamos confiar naquilo que Ele tem para as nossas vidas. O que te trouxe aqui nesta noite? Qual é a vida que você tem vivido diante de Deus? E o que a história desta passagem bíblica tem falado com você? Quero convidar você a se colocar de pé. Enquanto a nossa equipe de louvor se aproxima, eu quero dizer para você apenas uma frase. Aliás, nós vamos projetar essa frase aqui. Queria que você lesse ela. Que você parasse de pensar. Esta é a conclusão desta mensagem. Que você pare de pensar que a adversidade na sua vida é sinônimo de ausência de Deus. Pare de pensar que os problemas que você está vivendo hoje é porque Deus não te ama, é porque Deus não te escolheu, é porque Deus te abandonou. Muito pelo contrário. Essa situação é apenas um degrau, é um patamar que Deus te permitiu chegar para te levar a um nível de mais intimidade, de mais envolvimento com a graça dele. Foi assim com Pedro, é assim comigo, é assim com você. Todas as vezes que nós nos sentimos fracos, nós temos a oportunidade de nos entregarmos inteiramente nas mãos daquele que tem toda a força e que por isso pode nos fortalecer. Eu quero orar por você nesta noite, para que o Espírito Santo de Deus te capacite a tirar alegria de onde só há tristeza, para que o Espírito Santo te capacite a tirar perseverança de onde só há tragédia, e que o Espírito Santo te capacite a tirar maturidade espiritual de onde talvez você só veja desgosto, angústia e sofrimento. Deus é contigo, Ele jamais te abandonará. Esta vida aqui é apenas uma escola. Tudo que você vive é apenas um teste para aquilo que está preparado para mim e para você na eternidade. Por isso, querido, se apegue com Deus. Não jogue a toalha. Não deixe a peteca da sua vida cair. Continue trabalhando, continue orando, continue transmitindo palavras de esperança para as pessoas que estão ao seu lado. Não renuncie o chamado que Deus tem confiado nas suas mãos. Se você está sucumbindo, se você está afundando, clame a Jesus, e Ele há de te socorrer, Ele há de sustentar a sua fé, pegar pelas suas mãos e dar a você uma nova oportunidade de viver os seus sonhos, de viver os projetos que Ele tem para a sua vida e para a sua família. Adore ao Senhor, deixe que o Espírito Santo ministre ao seu coração. Depois eu quero orar com você. Com tua
Ti, Pai. Glória ao Teu nome, Jesus. Senhor, nós Te adoramos. E nós dedicamos a Ti, ó Pai, o nosso culto em glórias e em louvor ao Teu santo nome. Pai, recebe nesta hora a adoração da Tua igreja, a adoração de corações e mentes que se prostram na Tua presença, reconhecendo que o Senhor é Deus, reconhecendo, Pai, que as nossas vidas estão nas Tuas mãos. Por isso, Pai, nós podemos descansar. Por isso, Deus, como diz a letra desta canção, nós podemos determinar para a nossa alma que nós iremos sim descansar no Senhor, pois o Senhor é Deus, o Senhor é poderoso para cuidar das nossas vidas, o Senhor é poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia final. Deus, nós descansamos em Ti, porque nada pode nos separar do Teu amor. Deus, nós descansamos em Ti, porque nada pode frustrar os Teus propósitos e os Teus planos sobre as nossas vidas. Pai, nós descansamos em Ti, porque o inimigo das nossas almas não tem poder sobre a nossa existência, pois o sangue de Jesus nos purifica e nos livra de toda a condenação. Pai, nós descansamos em Ti, ó Deus, porque o Teu Espírito Santo nos capacita a resistir às tentações, porque o Teu Espírito Santo fortalece a nossa fé e nos ajuda a caminharmos sobre as águas, a atravessarmos a tempestade, sabendo que ela é passageira, sabendo que ela tem um fim, e sabendo que o Senhor tem um propósito e um caminho no meio da adversidade. Deus, nós descansamos em Ti, porque o Senhor não improvisa, nada te pega de surpresa, o Senhor não chega atrasado, o Senhor tem uma hora perfeita. E Pai, nós queremos realmente aguardar esta hora no Senhor em todas as áreas das nossas vidas. Por isso, Pai, pacifica este coração que entrou aqui nesta noite aflito. Dê tranquilidade, Pai, a esta mente que entrou aqui debaixo de uma enxurrada de pensamentos acelerados, de pensamentos negativos, de dúvidas, de incertezas no seu coração. Pai, que a confiança no Senhor, que a fé em Ti seja derramada de forma abundante sobre esta vida, e que ela saia deste culto descansando no Senhor e confiando, Pai, na autoridade e no poder que está nas Tuas mãos. Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos, Pai, a confiar em Ti, mas também a confiar em nós. Quantas vezes o Senhor fala uma palavra sobre as nossas vidas, quantas vezes o Senhor vem ao nosso encontro pelo Teu Espírito e ministra ao nosso coração através da mensagem e da pregação da Tua palavra, e nós não acreditamos, e nós pensamos que o Senhor não está falando conosco, e nós pensamos que aquela palavra não é para nós, pois há tanta incredulidade, há tantos traumas, há tantas enfermidades emocionais nas nossas vidas, Pai, que muitas vezes nós nos colocamos numa posição tão distante do Senhor. Ah, Deus, quebra todas essas barreiras, faz-nos, ó Deus, apropriar-nos e tomarmos posse da Tua palavra nesta noite, que o inimigo não roube da mente de nenhum homem, de nenhuma mulher que está aqui, aquilo que o Senhor tem falado a esses corações, e que eles saiam deste culto crendo que esta palavra é para eles, que esta mensagem é o Senhor falando claramente e nitidamente aos seus corações. Ah, Espírito Santo de Deus, planta esta semente nesse coração de terra fértil, e que assim, ó Pai, o inimigo não roube esta palavra, que as tribulações desta vida não sufoque esta semente, que os problemas desta existência não tire do nosso coração a fé que nós temos depositado em Ti. Oh Deus, derrama das Tuas bênçãos sobre nós, ouve cada oração, cada súplica, Pai, que
que tem sido feita nesta hora. Estende a tua mão de graça sobre todos aqueles que estão enfermos. Lembramos, Pai, mais uma vez da vida do seu Elcio. Que o Senhor trabalhe na recuperação deste homem. Que o Senhor trabalhe também, ó Deus, na vida da mãe do Luciano, Pai, da dona Virgínia, que ela tenha a sua saúde restaurada pelo poder do Senhor. Pai, clamamos também para que o Senhor visite o irmão José Bertassini, e que o Senhor, ó Deus, possa tocá-lo no leito daquele hospital, e que ele tenha a sua saúde renovada pelo poder do Espírito Santo do Senhor. Derrama, Pai, da tua bênção sobre todos esses nomes que agora têm sido colocados diante do Senhor, e cada oração que tem sido feita nesta noite, nós depositamos no teu altar, e pedimos que seja feita tão somente a tua vontade, para a honra e para a glória do teu santo nome, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Louvado seja o nosso Deus, queridos irmãos, por mais este culto. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, pela sua família, você que esteve conosco neste templo, e você também que esteve nos acompanhando através das redes sociais. Queremos convidar você para que esteja conosco presencialmente nos nossos cultos, quarta-feira, às 19h30, nos domingos pela manhã, às 9h, temos a nossa escola bíblica dominical, e também o nosso encontro de jovens aos sábados, às 19h30, e à noite, no domingo, o nosso tradicional culto de celebração e de adoração ao nosso Deus. Venha, será uma grande alegria ter você aqui conosco, para que juntos possamos adorar e buscar a face do nosso Deus. Baixe sua cabeça, você que pode, feche teus olhos, e assim, coração silencioso, nós estaremos encerrando o culto desta noite.